o mais bonito é João, o segundo mais bonito é 1 João, depois é 2 João, 3 João, e o quinto livro é qual? Marcos. Abre lá no livro de Marcos, por favor. Lá no finalzinho do livro de Marcos, essa passagem bem conhecida por todos, você já deve ter ouvido em algum lugar. E nesses 2 sábados finais, sem contar no dia 19, né, que vai ser é o nosso último culto, mas nesses 2 últimos cultos, nesses 2 próximos sábados, o que ele está falando sobre esse tema de meu compromisso com a terra, sobre evangelismo. Sabe por quê? A gente às vezes pode jogar bola, mas a gente não vem na hora do evangelismo. Já reparou isso? Ninguém pode. A gente marcava futebol sábado de manhã aí, estava todo mundo no futebol. Aí a gente marca o evangelismo, ninguém aparece. A gente quer, vamos trabalhar, ajudar para o pessoal do lixão. A gente meio que faz desencargo de consciência. Eu vou ajudar, já que eu não posso ir mesmo, ou eu não quero ir, ou então eu vou dar só uma oferta para a igreja missionária lá, e alguém vai lá no meu lugar. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre evangelismo, sobre o que é ter um compromisso com isso, compromisso com a terra. Eu e você temos um compromisso com a terra, de evangelizar, de levar a palavra de Deus, de levar o amor de Deus, e a gente vai estar conversando isso nesses próximos 2 sábados. Mas lá em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 16, nós vamos ler o versículo 14 ao 16, diz assim: Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu acredito que você que está aqui hoje já ouviu falar de Jesus. Quem já ouviu falar de Jesus? Todos nós ouvimos falar de Jesus. Todos nós já vimos filmes sobre Jesus. Você já viu uma imagem de Jesus cabeludo, com aquela cara, olhando assim um quadro, alguma coisa assim? Todos nós já vimos alguma coisa sobre Jesus. As pessoas lá fora, a sua maioria, já ouviram falar sobre Jesus, mas elas não têm a ideia verdadeira de quem Jesus é, que Jesus é o Filho de Deus. Para alguns, Jesus foi um cara legal que existiu na terra, que tinha bons ensinamentos, que marcou uma geração, marcou a história, né, que é dividida antes e depois dele, mas não reconhecem Jesus como seu Salvador, como o Filho de Deus. Cantam sobre Jesus, às vezes as pessoas estão dentro da igreja e assim que cantam sobre Jesus, estudam sobre Jesus, falam sobre Jesus, mas não tem Jesus como Salvador da sua vida. Não tem Jesus como Senhor da sua vida, de você dever toda a devoção, toda a sua vida a Ele. Desde o início de tudo, quando o homem caiu em pecado lá no Éden, Deus já falou que haveria de vir alguém que pisaria na cabeça da serpente. E ali já estava falando de Jesus, ali já estava falando que Jesus viria morrer pelos nossos pecados, na cruz, pelos meus pecados, pelos seus. E esse Jesus que veio salvar o mundo, trazer boas novas de salvação a todos, deixa essa ordem antes de subir aos céus. Jesus não subiu aos céus e falou assim: valeu galera, foi maneiro pra caramba estar com vocês, lembrem-se de mim, valeu, preguem aí, fala aí, faz uma igreja maneira. Não, Jesus falou: olha, vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Muito simples essa ordem de Jesus. É difícil de você cumprir? É muito difícil da gente entender o que realmente significa isso, mas é muito simples. Jesus fala: vão pelo mundo. Repete quem está do seu lado assim: vá pelo mundo. Vá pelo mundo. Está aí, ó, vá pelo mundo. E se você for parar para pensar, isso a gente tem feito. Mas eu nunca saí de Niterói, nunca saí do Brasil para ir pelo mundo. Mas olha só, você pega ônibus quase todo dia, ou todo dia, quem pega o ônibus todo dia? Quem sai da sua casa todo dia, ou você fica o dia inteiro em casa? Você convive com pessoas, você vai num shopping, você vai numa faculdade, você entra numa biblioteca, você vai num cinema, você vai num restaurante, você vai passear, você está indo pelo mundo. A gente tem que tirar esse conceito de que, então hoje eu vou pelo mundo, então hoje eu vou pegar minha Bíblia e vou lá no Campo de São Bento, eu vou lá na Praça Araribóia, eu vou lá na Praça Zé Garoto, lá em São Gonçalo, que o Bruno e o Caio ficam lá todo dia, eu vou lá, tô brincando, não faz isso não ficam na praça não. Apesar do Caio, ele não está aqui, não vou ficar zoando ele, mas ele botou que estava na praça ontem, né, falando de Jesus. Mas eu vou então em algum lugar, a gente programa ir pelo mundo. E se a gente for parar para pensar, todo dia a gente está indo pelo mundo.
Você vai para o seu trabalho, você vai para a sua escola, você vai para a sua faculdade. Então, essa parte do id não é o problema. O problema não é a gente ir pelo mundo, porque você pega seu metrô, você pega seu ônibus, você pega seu carro, você pega suas barcas. A gente passa por milhares de pessoas todos os dias. Hoje em dia, o mundo também passa à nossa frente. O Facebook. Quantas pessoas você pode interagir pelo Facebook? Quantas pessoas você interage pelo Instagram, pelo WhatsApp? O mundo está passando à nossa frente. A gente está indo pelo mundo, nunca foi tão fácil ir pelo mundo, nunca foi tão fácil você espalhar a mensagem de Deus de alguma forma, cumprir essa parte do ID, nunca foi tão fácil. Mas mesmo assim, se a gente for parar para pensar, como igreja nós temos fracassado. Infelizmente a nossa geração tem se preocupado mais com eventos, com programações, em marcar alguma forma o seu nome do que em espalhar o nome de Cristo. Eu estava vendo umas publicações antigas lá do meu Facebook para botar na página, e tem uns 3 anos, 4 anos, nesse negócio que aparece, já viu do Facebook, que é assim, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, fica lembrando dessas coisas, aí você vê, caramba, eu usava esse cabelo. Você viu que apareceu hoje, foi do casamento do Zatorre, e o cabelo de Rogerinho, caramba, eu fiquei olhando assim, caramba, a gente muda muito em pouco tempo, né? O mundo está passando à nossa frente. A gente vê essas coisas, eu estava vendo essa frase assim, os homens hoje estão mais preocupados em construir impérios do que em estabelecer o reino de Deus. E mais ou menos isso que acontece hoje. As pessoas estão mais preocupadas com o número. Não sei se você lida com pessoas assim. Eu tenho lidado com pessoas que estão super preocupadas com os números. Não, nós temos que fazer para 800, nós temos que pregar para 5.000, nós temos que bater metas, nós temos que cumprir projetos, temos que bater números e tal. Que até pode ser legal, bacana você ter essa meta, mas não pode ser o primordial, porque todo dia tem passado pessoas à minha frente, na sua frente, que precisam de Jesus. E a gente tem ido pelo mundo, mas não está pregando o Evangelho. O nosso problema não é ir, mas o que nós temos feito nos lugares que nós temos ido. O maior problema não é ir pelo mundo, mas o que você tem feito no lugar que você tem ido. Na minha faculdade eu queria que tivesse um culto lá. Tem você lá. Tem você lá para falar de Jesus. Na minha casa eu queria que o pastor fosse lá para orar pela minha família conhecer Jesus. Tem você que está lá todo dia, os seus amigos. Todos os dias nós temos ido pelo mundo. E o que falta é pregar o Evangelho. Para isso nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para botar uma música maneira, pegar uma mensagem que faça você se sentir o cara motivacional, fazer um evento que faça você chorar, uma mensagem que vem você vir aqui à frente, ficar chorando. Não. Nós fomos chamados para mudar o mundo. Mas entenda bem uma coisa que eu vou falar, para você não pegar metade do que eu estou falando e interpretar, igual ontem. Ontem eu falei lá na igreja que pecar é bom, mas tem gente que pegou só isso. Não, está falando que pecar é bom, porque senão ninguém pecava, né? Senão ninguém ia estar pecando por aí. Mas olha só, nós não fomos chamados para distribuir comida e sopa. Fala alguém do seu lado disso aí. Nós não fomos chamados para distribuir roupa, para distribuir pasta e escova de dente, para distribuir sabonete. A igreja não foi chamada para ação social. Repete quem está do seu lado isso. A igreja não foi chamada para ação social. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho, mesmo que a ação social seja algo que nos aproxime da pessoa. Então você entendeu que eu falei que não é errado a ação social, senão você vai sair daqui dizendo que a ação social é errado. Não, mas nós não fomos chamados por isso. Nós não fomos chamados para chegar e dar um copo de uma sopa aqui para o Abner e falar que está lá, fica com Deus. Não, nós somos chamados para levar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. A igreja é chamada para isso. Eu estou falando da igreja por causa de hoje, né? Porque quando Jesus falou isso para os seus discípulos, não existia igreja ainda, né? Mas nós somos chamados para falar do amor de Jesus. Você pode dar uma sopa, você pode pagar um salgado, você pode dar uma roupa que você não usa, isso tudo é legal, você tem que fazer. A gente está juntando material para o pessoal do lado do lixão de Itaoca, mas nada adianta a gente chegar lá com vários presentes, e o maior presente, que é o Evangelho de Jesus, a gente não compartilhar. De nada adianta você usar esse evangelismo social, o evangelho social que tem sido muito uma moda hoje, né, do evangelho social,
Porque as pessoas precisam de Jesus. Aquele mendigo que está na rua, como a pessoa que mora na casa mais bonita de Cambuinhas, de Itaipu, sei lá, todos eles precisam de Jesus. O cara que vai para o trabalho, a moça que vai para o trabalho e pega 3 ônibus para ir para o trabalho, como o cara que vai de trabalho com uma BMW, todos eles precisam de Jesus. A gente não pode, claro que a gente tem que dar uma atenção maior aos pobres, mas a gente não pode selecionar a quem a gente vai pregar o Evangelho, porque o mundo precisa de Jesus. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, porque o homem não precisa de uma roupa, de um prato de comida, mas a maior necessidade do homem é de salvação, porque eu e você estávamos perdidos, mas Cristo nos salvou, Cristo nos encontrou, transformou as nossas vidas, e isso que nós temos que fazer pelo outro. É muito fácil você chegar e dar um prato de comida. É muito fácil você chegar e dar uma sopa, pegar uma roupa sua que você não usa e entregar para alguém. Mas Jesus chamou você, Jesus deixou essa ordem para nós levarmos o amor dele. O que a gente tem que entender hoje, estava comentando lá isso ontem, é que a gente às vezes coloca a culpa dos nossos pecados tudo no demônio, é tudo culpa do diabo, é tudo culpa do capeta, e a gente vai fazer um culto de libertação, e as pessoas falam assim, eu tenho que ser liberto dos meus vícios, eu tenho que ser liberto dos meus hábitos, e a gente vai lá, tá, mas o que realmente tem que acontecer é arrependimento. Arrependimento, não é? A gente promove vários cultos de libertação e poucos cultos é que a gente fala sobre arrependimento. E Jesus, a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus era: arrependam-se dos seus pecados. Você crê em Jesus? Creio, então você tem que se arrepender dos seus pecados em viver uma novidade de vida. O pão pode nos aproximar do necessitado. A roupa pode nos fazer entrar numa comunidade. Um churrasco na comunidade pode trazer com que as pessoas venham até nós. Mas o que a gente tem que levar sempre é o Evangelho de Jesus. Essa tem que ser nossa prioridade. Nós não fomos chamados para distribuir sopa, para distribuir abraços, para ficar num sinal com uma placa. O que a gente tem que fazer é levar o Evangelho de Cristo às pessoas. Isso que eu e você fomos chamados. A todas as pessoas. Todos precisam de Jesus. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus, quem está do seu lado precisa de Jesus, pessoas que você conhece que precisam de Jesus. Se você fosse fazer uma lista agora, você iria encontrar várias pessoas que precisam de Jesus. O que a gente tem que fazer é levar o Evangelho a essas pessoas. Lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 19, diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, porque nós temos o compromisso de revelar o mundo à glória de Deus. Deus não chamou você para distribuir pão, Deus não chamou você para distribuir sanduíche, Deus chamou você para revelar ao mundo a glória de Deus. Tem pessoas que estão lá fora morrendo sem Jesus, e o que resolve não é um pão, não é uma comida, não é uma roupa. O que resolve é a luz de Deus. Há uns 2, 3 sábados atrás a gente estava falando sobre levar a luz de Deus. Essa tem que ser nossa missão. Deus não te chama. Uma coisa que a gente estava conversando, essa semana eu estava conversando com o Henrico e o Rafa, sobre essas pessoas que se aproveitam do Evangelho, que usam o Evangelho como uma fonte de renda, como uma fonte de obter sucesso, obter dinheiro, e enquanto isso tem um monte de gente que está lá fora morrendo sem Jesus, e a gente escolhendo para quem a gente vai pregar, a gente escolhendo para onde a gente vai fazer as coisas, a gente preocupado com coisas fúteis, com coisas, você vai me permitir falar isso, mas idiotas, enquanto tem gente lá fora morrendo sem Jesus. Enquanto tem gente morrendo lá fora sem Jesus, você está preocupado se pode boné, se não pode, se pode bermuda, se não pode, se pode luz colorida, se não pode. Tem gente lá fora morrendo sem Jesus. A gente tem que entender a urgência do Evangelho dos últimos dias. O Davi estava ministrando louvor, estava falando dos homens bombas, das pessoas do Islã, que estão aí matando as pessoas que não creem no Islã. A Europa está sendo dominada por essas pessoas, por essa religião. E a igreja está preocupada com coisas idiotas. Preocupada com eventos e programações que são saudáveis, tem que ter, é bacana ter, mas não é a nossa prioridade. Deus não chamou a gente para montar um retiro, para montar um congresso, para montar uma atividade que vai sair todo mundo feliz, contente, saltitante daqui. Deus nos chamou para levar o amor dele às pessoas. Esse tem que ser o propósito da igreja, que a gente não pode esquecer jamais. Até mesmo as atividades sociais, às vezes são voltadas só para a gente joga bola, é bacana.
a gente faz a atividade das meninas, é bacana, a gente combina de comer uma pizza, é legal, a gente tem que fazer isso, a gente tem que estar em comunhão, mas a gente não pode nunca esquecer e deixar com que isso nos distraia do principal objetivo, que é levar o amor de Deus para as pessoas, porque todos nós conhecemos várias pessoas que estão precisando do amor de Deus. Nós temos esse compromisso de transformar o mundo que vivemos, e esse mundo não vai ser transformado pela política, não são eventos, não são bons discursos que irão mudar a nossa sociedade, mas quando a igreja de Cristo assumir o papel de ser luz em meio à escuridão. Quando eu e você reconhecermos e que nós somos a luz de Deus na nossa faculdade, que nós somos a luz de Deus na nossa escola, que nós somos a luz de Deus na nossa casa, nos nossos relacionamentos, quando chega alguma conversa no WhatsApp, você corta. Quando chega alguma conversa no seu colégio, você corta e você leva a palavra de Deus. Quando você não fala dos outros e fala do amor de Deus. Quando você não peca para fazer alguma coisa para Deus. Isso que a gente está cumprindo, o ID de Deus. Às vezes a gente tem a falsa ideia, culto de missões. Vamos fazer aqui, tem o nosso irmão Baiju, quem já viu o irmão Baiju aqui um dia desse, quinta-feira? É um cara de gente boa pra caramba. A gente foi no restaurante com ele, a gente foi comer, e foi legal que ele pediu camarão. E a gente lá no restaurante, como é que a gente está? Todo chique, né? Você bota o seu confidências aqui. Você pega o pastor Sebastião, ele pega o guardanapo, prende aqui assim, para comer, ou então aqui em cima para não sujar a roupa dele. E o pastor Baiju foi engraçado, que ele pediu uns camarões lá, com arroz, não sei o quê. Aí eu lá comendo minha pizza, sei lá o que eu estava comendo, e ele pegava assim o camarão. Cara, gente boa pra caramba. Você fica às vezes assustado, né? Que as culturas são diferentes. Ele pegando lá, botando o arroz na mão assim. Aí eu lembro que o pastor Richard perguntou: e aí, por que você está fazendo isso? Ele: na minha cultura a gente come com a mão mesmo, não tem esse negócio não. Às vezes o talher, só para quem é muito rico e tal. Isso é bacana, a gente tem que fazer atividades assim, a gente se compromete, dá uma oferta. O pastor Rubem lá do Nepal, a gente tem o compromisso de dar uma oferta lá para as crianças lá do Nepal, para ajudá-las. Isso é bacana, a gente tem que fazer. Repete aqui na sala: tem que fazer. Tem que fazer, mas o que a gente não pode achar é que isso é tudo. A gente não pode achar que nosso papel está cumprido, está feito disso. A gente tem que levar o amor de Deus. A gente tem que ser o canal. A gente tem que ser um instrumento e não quase que pagando para os outros irem no seu lugar. Quem quer ir para Cuba? Cristiane. Meu pai sempre... Cristiane estava aqui semana passada falando de Cuba. A gente quer que alguns jovens nossos estejam em Cuba ano que vem. Então vamos para Cuba. Não posso ir, então vou pagar para alguém. E você achar que seu papel está pronto. Não, nós estamos em missões todos os dias. Quando você vai para a sua faculdade, você está num campo missionário. Quando você vai para o seu trabalho, você está num campo missionário. Às vezes a sua casa é um campo missionário. E a gente tem que levar a palavra de Deus, porque as pessoas estão esperando por nós. E nós temos ficado onde é mais confortável. Onde as músicas, o ambiente bacana, as programações e as amizades não nos confrontam. Eu não sei se você viu no Facebook, rola uma imagem de uma igrejinha, não sei onde é, mas uma igrejinha bem humildezinha, mas assim, bem humilde mesmo. Tem nem parede de alvenaria não, acho que é aberta, assim, aí tá assim: você iria nessa igreja? Sim, curta. Não, compartilhe, uma coisa assim, né? Que no Facebook tem isso. E às vezes a gente pensa que, não, essa igreja não. A gente já ouviu da nossa igreja, que a nossa igreja não prosperou porque ela não cresceu, não tem 800, 900 membros. A gente pensa que a gente é chamado para isso. A gente pensa que é o confortável de estar aqui num ambiente bonito como esse, com gente bonita que está do seu lado. Vê se quem está do seu lado é gente bonita ou a gente... mais ou menos. Eu estava falando que lá no canal Jovem ontem, eles deixam o ambiente mais escuro, né? As luzes apagadas. Estava todo mundo bonito ontem. Quando acender a luz, o cara veio, caramba, quem está do meu lado? Mas o ambiente legal, olha só esse ar-condicionado, essas luzinhas coloridas. Você já reparou que tem umas luzinhas ali em cima? Não sei se você já reparou nisso. Tem umas luzes coloridas bacanas. Essa cadeira é confortável. Por que a gente vai mudar? Para que a gente vai sair daqui, nesse calor do Rio de Janeiro, de 40 graus, no domingo de manhã? Para que a gente vai fazer alguma coisa? Para que a gente vai num lugar onde é perigoso, onde tem pessoas carentes? Para que a gente vai fazer isso? Para que mudar se você está bem onde está hoje? E eu não estou falando que você está indo para o inferno, não. Talvez você seja um ótimo cristão.
você esteja obedecendo todos os mandamentos, você vem à escola bíblica, você ora, você busca a Deus, mas talvez esteja faltando isso para você ficar mais completo em Deus. Para que viver diferente, se você pode continuar sendo o mesmo? Se você pode continuar sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas que você sempre fez, na hora que você sempre quis fazer, para que a gente vai mudar se a gente pode continuar sendo o mesmo? E a gente percebe que tem faltado algumas coisas. Eu separei 2 coisinhas rápidas para a gente falar de coisas que tem faltado. Primeira coisa, falta compromisso com Deus. Falta compromisso com Deus. É muito fácil a gente não se comprometer. É muito mais fácil você não ter compromisso. É muito mais fácil você vir, assistir um culto e ir embora. É muito mais fácil você vir fazer aquilo que você quer, igual um hobby. Não é um ministério, é um hobby. Você gosta de tocar, então eu venho aqui, toco e vou embora. Você gosta de pregar, você vem aqui, prega e vai embora. Você gosta de fazer alguma coisa, você faz e vai embora. É muito mais fácil você fazer isso do que você se comprometer de verdade. Porque no momento que você se compromete, você tem que fazer sacrifícios. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Semana passada, ou se retrasada, estava falando na PT de quantas vezes você não é abençoado porque você está estudando muito, porque você está trabalhando demais e não tem tido tempo para buscar a Deus. Nesse corre-corre que a gente vive, nessa intensidade de trabalhos, de projetos, de serviços que tem que ser feitos, a gente está tão envolvido em várias atividades que aquele tempo que a gente tinha para buscar a Deus e manter nosso compromisso com Ele, a gente está perdendo. São os nossos relacionamentos, as nossas amizades, nossos namoros, não sei. É muito mais fácil a gente ter uma vida relax, sem precisar se esforçar, porque a gente está ocupado demais com a gente. Nós estamos muito ocupados conosco, e a gente não quer perder tempo de fazer algo para o próximo, porque a gente tem muito pouco tempo para fazer algo para a gente, então a gente quer investir todo o nosso tempo para a gente. Por exemplo, eu falei aqui do apoio lá para sábado de manhã. Eu sei que vão ser pouquíssimas pessoas que vão poder vir. Algumas têm compromisso, algumas têm aula, algumas têm outras coisas para fazer. Muitas das pessoas vão ficar em casa, simplesmente porque não querem se comprometer. As pessoas não querem se comprometer porque estão muito ocupadas para elas mesmas. É muito difícil a gente fazer algo pelo nosso próximo. E quando a gente fala o nosso próximo, não é o rapaz que mora na rua, você pagar um salgado para ele, não. É muito difícil a gente fazer algo pelas pessoas que estão próximas a gente mesmo, todos os dias estão lidando com a gente. É muito difícil a gente fazer algo, porque a nossa natureza é egoísta. Nós não temos tido compromisso com as coisas de Deus. Não temos tido compromisso com Deus. Deus tem pedido coisas para você e você tem botado vários empecilhos na frente. Deus tem pedido a você uma vida santa, você fazer algo por outras pessoas e você coloca vários obstáculos na frente. Por quê? A gente está ocupado demais conosco. Nós estamos muito ocupados com aquilo que a gente quer fazer. A gente não quer fazer algo para o próximo, porque a gente tem muita coisa na nossa agenda, está toda ocupada com coisas para a gente. E normalmente quando a gente vive fazendo uma coisa para outras pessoas, as pessoas são ingratas. Esse ano eu ouvi um conselho muito bonito sobre gratidão. Lá no nosso curso, o Bispo Miguel estava contando que uma vez com o Bispo Roberto McAllister, ele estava falando vários pontos e um pastor foi, levantou a mão e falou assim: Bispo, e sobre gratidão, o que o senhor tem para falar com a gente? Ele virou e falou assim: esquece a gratidão, porque as pessoas são egoístas, as pessoas só querem pensar nelas mesmas. Você não se preocupa no que você faz com o outro, mas você dá um valor muito grande àquilo que as pessoas fazem com você. Você quer ver um exemplo? Quando uma pessoa que a gente ama faz alguma coisa que nos machuca, e a gente valoriza tanto aquilo, porque a gente ama muito a pessoa. Isso aqui não pode cair não. A gente valoriza muito aquilo, porque a gente ama muito aquela pessoa, e a gente foca muito mais naquilo que ela nos fez, do que no amor que a gente sente por ela, porque nós somos egoístas. Sempre o que acontece com você é mais grave do que o que aconteceu com o outro. Você já sentou na fila de espera de médico? Fica um competindo com o outro, quem tem a pior doença. Tinha um rapaz aqui na nossa igreja, rapaz não, já um homem, que ele ajudava às vezes a gente no retiro, e eu me lembro que antes de um retiro, olha só como eu quebrei meu dedo. Eu estava na academia, eu malhava. Tem muito tempo isso. E eu estava na academia e tinha um aparelho lá que
O Juan sabe melhor, o Juan é o cara da academia. Mas um aparelho que você vira, você faz assim, aí no outro você faz assim. Eu fui trocar, eu não tirei o peso. E um peso de 10 quilos foi caindo daquele negócio, assim, batendo. Eu fui botar a mão e ele caiu só aqui em cima do dedo. Só nessa parte aqui. Até hoje, às vezes, dói um pouquinho. E eu fiquei com uma tala aqui, fui pro retiro e eu lembro que a gente estava naquela, lá de Bom Jardim, lembra? Que a gente foi para trabalhar lá e a tala arrebentou e eu peguei fita crepe e amarrei aqui, ficou com alergia a minha mão ficou fedendo pra caramba, ficou horrível. E essa pessoa era assim, quando eu tirei a tala, devia ter uns 2 dias, meu dedo estava quebrado, estava feio, roxo. Ele, isso aí? Ih, rapaz, uma vez eu estava em casa cortando cebola, e eu cortei assim, ficou pendurado, ficou só um pedacinho da pele aqui. Não era assim? E ele, às vezes a gente jogava bola, alguém se machucava. Mas isso aí? Rapaz, às vezes eu estava jogando bola, e o cara me deu uma voadora, minha canela quebrou em 3 pedaços. E hoje Deus me restaurou. Ah, eu tô com dor de barriga, rapaz, um dia eu fui acampar, eu tive que comer mato, matei um bicho lá e comi, não passou, passei mal pra caramba. Então, o pessoal fica competindo as doenças, né? Porque as pessoas são egoístas. Às vezes você conta uma história, você já conversou com alguém, e a pessoa quer sempre ter uma história mais impressionante do que a sua. Ah, eu estava lá e eu estava andando na rua, e 2 caras vieram me assaltar, eu saí correndo e tal. 2? Rapaz, quando fui comigo, o cara botou o fuzil na minha cara, ou nega Jesus ou morre. E eu falei, não vou negar Jesus. Na hora que ele apertou o gatilho, a arma não disparou. Aí o outro fala assim, é mesmo? Botaram um canhão na minha frente. E a gente fica discutindo isso, essas coisas, porque a nossa natureza é egoísta. A gente tem sempre alguma forma de querer se colocar na frente do outro, de querer se colocar melhor do que o outro. A gente vai em algum lugar, alguma igreja, algo que você sabe fazer, vamos usar um exemplo, você sabe jogar bola, você já olha para a pessoa procurando defeito, eu sei jogar melhor que ela, eu sei tocar melhor, eu sei pregar melhor, poxa, isso daqui eu faço melhor, porque a gente sempre olha primeiro para nós, e depois a gente olha para o próximo. Num relacionamento, a gente sempre se preocupa mais do que com a gente do que com o próximo. E são coisas que a gente tem que mudar. Quando Jesus fala para a gente amar o nosso próximo, é que o nosso próximo a gente tem que dar uma atenção maior. E o próximo não é aquela pessoa que está lá fora, lá não. É aqui, eu estou cheio de próximos aqui. Quem está do seu lado é um próximo. E a gente tem que parar, deixar o egoísmo de lado. O nosso maior engano no reino de Deus é achar, quando a gente fala sobre compromisso, nosso maior engano é achar que o compromisso está em fazer. Nosso maior erro é achar que a gente pode definir compromisso com Deus com as coisas que tem no nosso currículo. Eu sou líder de jovens, então eu tenho compromisso com Deus. Eu toco na igreja, então eu tenho compromisso com Deus. Eu venho aqui domingo, então eu tenho compromisso com Deus. Cara, não estamos falando disso. Compromisso com Deus não é medido pelo que você faz. Compromisso com Deus é medido pelo que você é. Ali que a gente mede o seu compromisso com Deus. O seu compromisso com ID não é medido se você veio ou não na reunião de evangelismo, mas se nos lugares que você tem ido, você tem levado a luz de Cristo. Se você tem levado o amor de Cristo. Se quando você vai para o seu colégio, você ali se coloca como uma pessoa diferente. Quando você vai para o seu trabalho, para a sua faculdade, você faz com que as pessoas vejam em você alguma coisa diferente. Talvez elas não saibam expressar, talvez elas não saibam definir, mas isso é compromisso com Deus. Não se trata de pregar, não se trata de tocar, de trabalhar. Compromisso com Deus é ser um cristão. Eu gosto dessa palavra cristão, porque remete totalmente a Jesus Cristo. Ser um cristão, esse é um compromisso que a gente tem que ser. E segunda coisa que falta, intimidade com Deus. Como eu e você queremos que a palavra saia com poder das nossas vidas, se ela não habita com poder dentro de nós? A gente quer que chegue para alguém e fale, olha, levante e ande em nome de Jesus, mas a palavra de Deus não habita em você. Às vezes você olha alguém que está necessitado, angustiado, deprimido, e você quer ter uma palavra que ajude, mas ela não habita em você, ela não está dentro de você. Eu me lembro que há 8 anos atrás, eu lembro que são 8 anos porque fez 8 anos, acho que quarta-feira, quinta-feira, porque foi no mesmo dia
que uma prima do meu pai se casou e ela botou esses dias de aniversário de casamento, de 8 anos. Me lembro que veio um pastor aqui e ele estava no momento de adoração, a gente estava no momento de ministração e algumas pessoas foram totalmente levadas pela carne e começaram a falar coisas que, por exemplo, que você deseja para alguém. Por exemplo, chegar, Micael, eu quero que você vá, Deus está me falando que você vai assistir o Messi jogar. Coisas que você deseja de bom para a pessoa, entendeu? Olha, eu quero que você saiba que você vai conseguir passar na faculdade. E as pessoas começaram a falar assim, olha, Deus está me falando que vai acontecer isso. E nesse momento de empolgação, tinha um rapaz numa cadeira de rodas e uma pessoa chegou para ele, levanta e anda. E o menino foi levantar, cara. Quem estava aqui no dia, acho que só eu, Davi e Luciano, né? Vitinho. Bruna estava. Tá vendo? Bruna estava também. E o rapaz foi. Só que na hora que ele foi, acho que foi a avó, a mãe, prendeu o garoto na cadeira, você não vai levantar. E foi uma confusão. A palavra tem que habitar com poder na nossa vida. Sabe por quê? A gente crucifica, vamos usar essa palavra, as pessoas que têm ousadia na sua fé. Sabe por quê? Porque a gente não tem. Eu estou numa vibe, eu falei isso ontem no carro, eu estou numa vibe de ficar criticando menos outras pessoas, sabe por quê? A maioria das nossas críticas não são porque elas estão erradas, mas porque a gente não está conseguindo fazer a mesma coisa que elas fazem. Porque a gente não alcança o sucesso que elas estão alcançando, então a gente trata de procurar algum defeito. E a palavra tem que habitar com poder dentro das nossas vidas. Se você está no livro de Marcos aí ainda? Tá? Não tá, nem está lá no computador não, mas no outro programa você pode achar aí os capítulos antes, o versículo antes. Deixa eu abrir aqui que estava só no tablet. Marcos 16, a gente leu, foi o versículo 14 ao 16, não foi? Vamos ler o versículo 17, a gente parou no versículo 16, não foi? Vamos ler o versículo 17. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Isso faz parte daquilo que Deus chamou você. Sabe qual é o problema? A gente olha hoje o evangelho, está tão deturpado, tantas pessoas se aproveitam, que se a gente olha e tem algum lugar que tem uma cura, a nossa primeira atitude, não sei você, mas a minha é desconfiar que tem alguma coisa. A gente já olha e fala assim, nosso julgômetro já acende assim uma luzinha, pim. Mas olha o que Jesus falou, não foi Paulo, não foi homem nenhum, não foi Pedro, foi Jesus, que estes sinais acompanharão a gente. Se você for entrar no hospital e Deus falar para você orar para alguém para ser curado, a pessoa vai ser curada. Se você tem algum parente que está doente, você tiver fé, a pessoa tiver fé e você orar, a pessoa vai ser curada. Porque foi Jesus que falou. Não fui eu. Não foi o Abner, foi você que falou isso? Não foi. Foi Jesus. Foi Jesus que falou tudo isso. E isso a gente só consegue com intimidade com Deus. Quando a palavra passa a habitar com poder na minha vida. Não sou eu que vou ler esse versículo hoje, pô, glória a Deus, vou lá no Hospital Antônio Pedro, vou sair orando pelas macas. Isso é com intimidade com Deus. É quando a palavra começa a habitar com poder em você, tão forte, como habitou na vida de Pedro, que a sombra dele curava. Imagina isso. A sombra de Pedro curava. E aí a gente ora, para uma dor de cabeça, uma dor de barriga, e não passa. Então a dor de barriga só mostra que a gente tem que buscar mais a Deus, porque Pedro, a sombra dele curava. E a gente tem que ter mais intimidade. A gente tem que buscar mais a Deus para ter o que compartilhar, para ter o que conversar. A gente fala de futebol, é maneiro, a gente está conversando, a gente brinca, e jovem fala de coisa de jovem, faz brincadeira de jovem, tem a zoeira de jovem, mas na parte de falar de Deus, sabe por que a maioria das vezes a gente não conversa? Não é por causa do tempo, não é por causa da situação, é porque a gente não tem o que falar, a gente não tem o que compartilhar. Como é que você vai falar alguma coisa que você não tem experimentado? Nós temos que nos alimentar da palavra, viver pela palavra de Deus, agarrar, porque isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é uma coisinha simples, que você vai ler um versículozinho, canta uma musiquinha, bate palma e pronto, isso aqui é a palavra de Deus, do Deus vivo. Hoje eu estava assistindo, o pastor Nilo tinha colocado
botou no Facebook o testemunho do Nelson Ned. Quem conhece o Nelson Ned? Tudo passa, tudo passará. Tu conhece essa música, não? Então o Nelson Ned, ele lá depois se converteu, você ouve depois lá. Ele falou uma frase, cara, bacana pra caramba. Eu tinha na minha casa uma Bíblia, e ela ficava lá, mas ela estava fechada. E quando a Bíblia está fechada, ela é um livro comum. Quando você pega a sua Bíblia, abre no Salmo 91 e bota lá na sua mesa, ela é um livro comum. Mas quando você começa a ler, ela se transforma na palavra do Deus vivo, se revelando a nossas vidas. E a gente não tem buscado. Por isso que a palavra não tem saído com poder das nossas vidas. Para a gente terminar, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, qual é o chamado que Deus tem para a gente? A gente termina com uma pergunta: o que você tem feito pela geração que você vive? Então vamos parar de pensar assim, a minha geração jovem, a geração Y, que é conhecida pelas suas inovações, pela instantaneidade das coisas. Mas o que você tem feito pelos seus colegas de faculdade, seus colegas de trabalho, seus amigos de escola, que você mantém contato ou não, o que você tem feito por eles? Se você é portador das boas novas de Jesus, você tem a luz de Cristo na sua vida, o que você tem feito por essas pessoas? O egoísmo se reflete a tal ponto de você guardar isso só para você, de você não abrir mão, de não compartilhar com ninguém. Você deixa aquilo bem guardadinho dentro do seu coração e não fala sobre as coisas que Jesus fez na sua vida, sobre como você tem buscado e Jesus tem falado a você. Deus procura uma geração de Isaías. Para a gente terminar, vai aparecer na tela, Isaías 6, versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu e você temos um compromisso com a terra. Eu e você temos um compromisso com a nossa geração. Quando nós sairmos daqui, a gente se diverte, a gente joga ping-pong, a gente come uma pizza, não sei, nem lembro, cachorro quente, a gente come um cachorro quente. É bacana, a gente está aqui amanhã, mas segunda-feira, quando a gente entra na nossa faculdade, na nossa sala, no nosso ambiente de trabalho, você tem que lembrar que você tem um compromisso com aquelas pessoas, mesmo que elas não saibam, mas que você tem um compromisso com elas. Que as pessoas que na sua amizade, que conhecem a Jesus, que não conhecem a Jesus, você tem um compromisso, porque a palavra diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A alma dessas pessoas grita. Semana que vem a gente vai estar falando sobre outros pontos, mas eu tento imaginar Zaqueu. Zaqueu estava num dia comum. Zaqueu estava ali, fazendo o que ele sempre fazia, até que ele ouve a notícia de que Jesus estava passando. E naquele afã de conhecer Jesus, naquela vontade de ver Jesus de alguma forma, ele sai correndo, sobe numa árvore, e aquilo chama a atenção de Jesus, e Jesus olha e fala: eu vou jantar na sua casa, eu vou passar a noite na sua casa. E Zaqueu sai dali totalmente transformado. Ou então, como foi com André, que conheceu Jesus, ouviu o ensinamento de Jesus e foi lá chamar o seu irmão e falar: olha, você tem que conhecer esse Jesus, aquilo que ele está falando, aquilo que ele está ensinando. E interrompeu a vida de alguém com a notícia de Cristo. E eu e você somos chamados para isso. Tem um monte de pessoas que estão lá fora no seu dia a dia e elas precisam ver Jesus, elas precisam ser interrompidas nos seus afazeres para que a gente fale de Jesus. Eu não quero botar um papelzinho para você escrever quantas pessoas você vai falar de Jesus nesse final de ano. Não quero. Eu não quero que você escreva na sua Bíblia o nome de 10 pessoas que você vai evangelizar nesse ano de 2016. Eu não vou falar disso, porque a gente não está aqui para cumprir metas. A gente está aqui para pregar o Evangelho. São coisas bem diferentes. Eu e você temos um compromisso com a terra. O nosso chamado é levar o Evangelho. Deus não te chama só para tocar. Tocar bacana é. Deus não te chama para ficar num som, para ficar numa câmera, para pegar um microfone e pregar. Deus chama você para levar o Evangelho a toda criatura. Deus chama você para você ser um instrumento na sua faculdade, no seu colégio, nos lugares que você frequenta. Deus chama você para isso. E que você tem que sair daqui com a ideia de que você tem esse compromisso com a terra.
de levar o amor de Deus. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, por favor. Eu quero orar com você. Eu não tenho nenhum chamado individual. Não tem nada de que... Hoje não tem nada assim de que você, eu vou à frente, eu vou botar a mão no meu coração, nada disso. Porque eu acho que essa mensagem é para todos nós. Tem mensagens que você assume uma responsabilidade individual para certos pontos, certas áreas da sua vida. Uma oração especial de libertação, de cura, para você conhecer a Cristo. Mas acho que essa noite se trata mais do que isso. Porque não se trata da gente, entendeu? Essa noite não é sobre nós. Nós não estamos falando de nós. Nós estamos falando daquilo que nós temos que fazer pelas outras pessoas. Daquilo que eu e você temos que fazer pelas pessoas que estão lá fora e precisam de Jesus. Você pode se lembrar de vários amigos seus agora. Você pode se lembrar de várias pessoas que você sabe que precisam de Cristo, mas talvez você não tenha nem ideia de como falar. Talvez você não tenha nem ideia de como agir, não tenha nem ideia de como fazer alguma coisa. Mas que você precisa, com uma capacitação vinda do Espírito Santo, você pode pedir a Deus: Senhor Deus, me ajuda, eu não tenho ideia de como é que é, mas eu sei que eu preciso de Ti. Eu sei que eu preciso de Ti, Senhor. Faça a sua oração de compromisso com Deus. Faça a sua oração de compromisso dizendo: Senhor, eu quero me comprometer com o seu propósito. Eu quero me comprometer com aquilo que o Senhor tem para todos nós. Não é um chamado específico de pastor, evangelista, profeta, nada disso. É apenas para você cumprir aquilo que Deus espera de você. De você marcar a sua geração. De você ser um instrumento de Deus na sua faculdade, no seu colégio, no seu trabalho, na sua casa, nos seus amigos, nas suas redes sociais. Você ser alguém que leva o amor de Cristo, que leva as palavras de Deus numa obra social que é bacana a gente fazer, a gente tem que fazer, mas principalmente levando a palavra de Deus, que seja apenas uma atração para as pessoas, para você poder levar a palavra de Deus, mas que você possa pedir a Deus hoje: Senhor, me dê da tua coragem para fazer a diferença, me dê da tua palavra para eu ter o que compartilhar. Eu quero ter compromisso contigo, não compromisso com as coisas da igreja só. Eu não quero ter compromisso apenas em pregar, eu não quero ter compromisso apenas em trabalhar, fazendo alguma coisa, mas o meu compromisso tem que ser e tem que estar em cumprir a tua vontade, Senhor. Faça a sua oração nesse momento, antes da gente encerrar, antes da gente cantar uma canção para nós encerrarmos. Faça a sua oração. Eu sei que talvez você tenha vindo aqui esperando uma outra coisa, mas tudo isso se resume em você apagar um pouco e deixar Deus brilhar em você, em você se assumir como um filho de Deus, de levar o evangelho a todas as pessoas, de levar o evangelho ao necessitado, aquele que não passa tanta necessidade talvez, mas de você assumir uma posição de levar o evangelho. Senhor nosso Pai, eu oro essa noite, Senhor, pela vida de cada jovem que está aqui, de cada um que não pôde vir no nosso ministério, no nosso grupo de amigos. Estamos aqui reunidos para Te servir, Pai. Senhor Deus, que nossos olhos não estejam apenas em fazer coisas que são legais, que são bacanas, mas que o nosso principal objetivo seja agradar o Seu coração, Pai. Nosso principal objetivo seja levar a Tua palavra às pessoas que não Te conhecem, que pessoas possam Te conhecer através da nossa vida, que através da nossa conduta, as pessoas possam Te ver em nós, que a cada dia nós possamos diminuir para que Tu cresça, a Tua vida, o Teu caráter seja refletido na nossa vida, no nosso modo de falar, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso sentir, Pai. Deus, que a gente assuma uma posição de levar a Tua palavra àqueles que estão necessitados, Senhor. Que nada nos cale, que nada nos distraia, que nada faça com que a gente perca a esperança, mas, Senhor, que a gente tenha sempre em nossos corações, em nossa mente, um propósito de levar a Tua palavra
sabendo que nós temos um compromisso com essa terra, de levar o teu amor, de levar a tua graça, levar a tua libertação pelo mundo. Que a gente nunca esqueça de pregar arrependimento, que nós nunca esqueçamos de viver uma vida de arrependimento, Senhor. Perdoe nossos erros, perdoe nossos pecados, e que da nossa experiência contigo, da nossa intimidade contigo, possa surgir palavras que cheguem ao encontro dos corações de outras pessoas, Pai. Essa é a nossa oração. Você pode ficar de pé para nós cantarmos essa canção.